Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 28. Diante do Senhor todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Deus. Romanos capítulo 14, versículo 11. Deus, em sua infinita misericórdia e soberania, pode usar quem Ele quiser, seja uma pessoa simples ou alguém muito famoso, para que o nome dele seja glorificado. E hoje vamos te mostrar exatamente isso, através de todos os momentos surpreendentes em que o Senhor foi exaltado, através do comunicador e dono do SBT, Silvio Santos. Mas antes, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo para abençoar mais vidas e se inscrever em nosso canal ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe. Senhor Abravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos, tem origem humilde e nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Silvio é o filho primogênito de um casal de imigrantes judeus que vieram em 1924 para o Brasil. De radialista a empresário de sucesso, o comunicador brasileiro fundou o canal SBT em 1981 e anos depois tentou se candidatar à presidência do país. Silvio é casado com a autora Iris Abravanel e tem 6 filhas. Em 2016 foi considerado a personalidade mais admirada no Brasil pelo site YouGov. E nesse ano recebeu um prêmio da Academia William Shakespeare por sua importância na cultura nacional. Por ser judeu, Silvio Santos é muito religioso e nunca teve vergonha de professar a sua fé publicamente. Em entrevista a uma revista, a esposa de Silvio Santos e a autora Iris Abravanel contou que também se aproximou de Deus através do copeiro que trabalhava em sua casa. Foi dentro da minha casa. Eu não sabia, mas todos os meus funcionários eram evangélicos. Fui convertida pelo copeiro de casa, o José. Ele se alfabetizou pela Bíblia e espalhava versículos pela casa. E em 8 de outubro de 1998, decepcionada com todas as outras religiões que havia experimentado, pedi para que Deus, se Ele realmente existisse, desse uma prova real para mim de sua existência. Estava em casa e então pedi um café. O copeiro José logo veio e me trouxe o café e então foi dizendo: "Olha, dona Iris, ainda bem que a senhora me chamou. Eu estava lá no seu jardim e o meu Deus mandou eu te dizer que a senhora é muito amada por Jesus." Então comecei a chorar. Aí ele me disse que todos os outros funcionários se reuniam para orar por mim e pela minha família. No dia seguinte, fui atrás de uma Bíblia para saber quem era Jesus. José quis me dar a dele e eu não aceitei. Aí ele me disse: "Dona Iris, a senhora tem tudo. Esse é o melhor presente que eu posso lhe dar e a senhora não quer aceitar?" Foi a primeira lição que eu tive em minha vida. Como somos soberbos, revelou a empresária em entrevista. Atualmente, Iris Abravanel se tornou evangélica e já congregou nas igrejas Assembleia de Deus e na Congregação Cristã do Brasil. E disse recentemente que sempre ora ao lado de Silvio Santos. Quando a gente ora, o Silvio se sente muito bem. Às vezes, ele pede para a nossa filha, Patrícia Abravanel, também orar por ele. Silvio Santos é muito conhecido por sua sinceridade e nunca escondeu a sua total dependência de Deus. Um dos momentos mais marcantes da TV brasileira ocorreu ao vivo no SBT, quando o dono do baú cedeu um espaço para que os jornalistas e a plateia lhe fizessem perguntas sobre sua vida. Foi então que o apresentador e jornalista Nelson Rubens aproveitou a ocasião e lhe fez uma pergunta audaciosa: "Silvio, você acredita em Deus?" Ninguém poderia imaginar que a resposta do comunicador seria ainda mais surpreendente. Confira. Vai, pode falar. Você sempre acreditou, Silvio, eu queria uma pergunta. Você sempre acreditou em Deus? Não. O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção
começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. Em outro episódio, um dos jurados do programa de Silvio Santos perguntou ao apresentador por que ele sempre foi vitorioso em sua trajetória. Silvio foi logo ao ponto e revelou que, apesar de algumas derrotas, o segredo de seu sucesso era atribuído a Deus, que sempre foi o seu juiz. Veja o vídeo. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Bem, Hein? eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Um dos momentos mais marcantes do programa Silvio Santos, o dono do baú surpreendeu a sua filha e os telespectadores que assistiam à atração ao falar sobre o casamento e escolher esperar. Alguns líderes religiosos comentaram sobre a opinião do comunicador e afirmaram que Deus teria lhe usado ao vivo, naquele instante, para falar com a sabedoria sobre o assunto. Assista o vídeo. Conselho. Você acha pode- que eu devo casar? Hã? Você acha que eu devo casar antes do Pedro nascer ou depois? Eu acho que se você está num país latino, onde a população costuma primeiro casar para depois ter filhos, como você já pecou e já vai pedir a Deus que perdoe o seu pecado, você deve casar o mais depressa possível. E seria muito melhor. Seria muito melhor que você se mantivesse virgem, porque os homens devem casar com as mulheres virgens por uma razão. Porque quando a mulher sai com outros homens antes de casar, e quando ela casa, o marido não é aquilo que ela encontrou nos outros homens, ela fica frustrada e de vez em quando abandona o marido. Se ela não conhecer outros homens antes, ela não vai conhecer o sexo antes, e conhecendo só com o marido, ela vai ficar satisfeita e o casamento vai durar. Que coisa machista! Que coisa mais machista. E o homem? Tem que casar virgem ou tem que casar... Como que o homem tem que casar? O homem, ele tem que ter um comportamento igual ao da mulher. Aí sim. Porque o mesmo que acontece com a mulher, acontece com ele. Ele fica experimentando antes, e quando a mulher não é aquilo que ele esperava, porque ele já experimentou alguma coisa melhor antes, ele daí não fica contente com a mulher e abandona a mulher. O casamento foi feito para que homem e mulher virgens se unam e se conheçam no sexo, e no decorrer do casamento sejam próximos, sejam comparsas. Eu gostei. Já no Teleton, o comunicador sempre aproveitou a oportunidade para falar do Evangelho de Cristo e a importância de amar ao próximo nas edições do programa beneficente. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. E se Ele coloca o nosso nome no livro da vida, isto significa que nós vamos viver mais um ano. A Bíblia diz que se nós não fizermos a nossa parte, as pedras farão em nosso lugar.
Isso quer dizer que as crianças que são criaturas de Deus, elas não ficarão desamparadas, porque até as pedras, ao comando de Deus, vão se movimentar para ajudar essas crianças. E vão se movimentar para ajudar essas crianças, a pedido de Deus, se você não fizer a sua parte. A filha de Silvio Santos, a apresentadora Patrícia Bravanel, assim como sua mãe, é evangélica e também nunca se intimidou de declarar a sua fé na emissora de TV. Entrou no meu coração. E quando eu saía, e até o fato de eu ter tido sonho, eu falei, nossa, então existe uma conexão com algo maior. Existe para mim foi isso. Existe um Deus, existe algo que nos fala, que está tentando se comunicar. Eu acredito, Gabi. Senhor, eu quero em primeiro lugar te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por tudo que o Senhor tem agido através da vida do meu pai e na minha casa, Senhor, e nos nossos corações. Tudo isso nos mostra que, independente de sua crença ou religião, Deus existe e pode mudar a história do ser humano como mudou a vida de Silvio Santos e de sua família. E Deus ainda pode usar quem Ele quer para a sua glória. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Antes que o sol despontasse pela primeira vez no horizonte, o Senhor já existia. Antes que o calendário universal começasse a marcar os dias, as décadas, os séculos, os meses e os anos, Ele já era Deus. Antes que o relógio começasse a marcar as horas, Ele já era Senhor. Por quê? Porque Ele é, Ele pode e Ele faz. E uma coisa que a gente precisa entender é que quando Ele levanta, ninguém abate. Quando Ele exalta, ninguém humilha. Quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Por quê? Porque Ele é. Ele diz: eu sou, eu posso, eu faço, eu mando, eu determino, sou eu quem levanto, sou eu quem curo, sou eu quem exalto, sou eu quem abro a porta, sou eu que fecho a porta. Por quê? Porque Ele é poderoso, e a Bíblia nos prova isso. Nos Salmos a Bíblia nos fala assim, que antes que os montes nascessem e se formassem, Tu és Deus. Jesus uma certa vez disse assim: na verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. No livro de Colossenses a Bíblia diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, quando Ele exalta, pode tentar, mas ninguém consegue derrubar. Quando Ele levanta, pode tentar, mas ninguém consegue fazer cair. Quando é Ele que abre porta, pode tentar fazer oração contrária, pode tentar impedir, pode tentar acabar, pode tentar destruir. Só que quem faz é Ele, quem manda é Ele, quem pode é Ele, quem levanta é Ele. Quem acredita nisso, será que você pode dar glória a Deus? Porque Ele pode, aleluia. E você, crê que Deus foi exaltado? O que achou das palavras de Silvio Santos? Diga nos comentários e continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Então, até o próximo vídeo e fiquem todos na santa paz de Cristo.